Fala galera, aqui é o Garone, jornalista do Lance, e eu tô mais uma vez, que é claro, para falar de Vasco. Bom, vocês pediram mais uma vez e tá aqui a análise do novo reforço do Vasco, Neto Borges, lateral esquerdo de 23 anos de idade, mais um jogador que chega desse mercado periférico da Europa. Jogador que passou pelo futebol sueco, estava na Bélgica, assim como o Carlinhos, que passou na Bélgica também, estava em Portugal. Então o Vasco monitorando esses países periférico, fugindo um pouco ali de Espanha, Alemanha, Inglaterra, países que tem também muitos brasileiros atuando, mas jogadores que normalmente são um pouco mais caros. Já países como Bélgica, Bulgária, algumas equipes menores de Portugal, da França, são equipes que possuem brasileiros ali início de carreira, jogadores de 22, 23 anos de idade, pescados aqui no mercado brasileiro também, equipes menores que começam a ganhar alguma experiência na Europa. E é exatamente o caso do Neto Borges. O jogador que em 2017 estava defendendo o Boca Juniors, não é o da Argentina não, lá de Sergipe, Boca Juniors. Passou depois pelo Itabaiana também de Sergipe e depois foi para o Atlético Tubarão de Santa Catarina antes de ser negociado com o futebol sueco. Talvez você já tenha visto aí algumas matérias, algumas entrevistas falando sobre as principais características desse lateral. Jogador com característica muito mais ofensiva e com algumas dificuldades na defesa. Mas dá pra gente aprofundar um pouquinho mais essas características do Neto. Ofensivo como? Quais deficiências defensivas? E eu fui lá assistir os melhores momentos das 27 partidas que ele fez pelo Hammarby, time da Suécia, que foi onde ele se destacou e foi onde ele teve a maior sequência na Europa. Não faz sentido também eu analisar os 8 jogos que ele fez pelo Genk da Bélgica, nesse 1 ano e meio que ele ficou por lá, chegou no início de 2019, mas com um volume de minutos ainda muito pequeno para a gente fazer uma avaliação. Então eu fui lá na Suécia, na temporada dele de 2018, que é a temporada igual a nossa aqui, de janeiro a dezembro, buscar mais informações desse jogador. E eu tive a sorte, ou então o azar, de que lá na Suécia os melhores momentos são melhores momentos mesmo. São 15 minutos de vídeo. Então eu assisti 15 minutos de 27 jogos, não só dele, né, do time, para entender como funcionava a equipe e como funcionava o Neto Borges dentro dessa equipe. Por que isso? Antes de eu assistir esses vídeos para analisar como ele joga, eu fui atrás dos números dele. E eu percebi que ele foi o 15º em desarmes no campeonato sueco e o 8º em interceptações. Ué, mas como assim? Se a grande deficiência dele é defensiva, ele tem os melhores números exatamente defensivamente. Eu percebi que, na verdade, ele com 1,87 m, muitas das vezes foi utilizado, na verdade, nessa linha de 3 que o Ramon gosta de utilizar, segurando esse lateral esquerdo um pouco mais atrás. É um jogador com qualidade ofensiva? É sim, tanto que foi o 5º maior driblador do campeonato, o primeiro do time. É um jogador que deu 4 assistências também na competição. Bons números para um lateral, principalmente se a gente considerar o volume ofensivo. Como ele era um jogador que atuava muitas das vezes nessa última linha, ele se lançava só como um elemento surpresa. Porque o Neto, na verdade, é um jogador de muita velocidade, que é lateral que gosta de carregar a bola, inclusive usando essa abertura do corredor central. Nem sempre ele ataca pelas pontas, às vezes ele ataca entre o lateral e o zagueiro para usar exatamente essa habilidade que ele tem e essa velocidade que ele tem. Ele, formando essa última linha, se apresentava como um elemento surpresa, então ele não tinha um volume muito alto de criação, mas sempre que aparecia, aparecia com qualidade. Tanto que para dar essas 4 assistências para gol, ele deu apenas 21 passes decisivos nesses jogos. Ou seja, não é um jogador com alto volume. Dentro da equipe, ele foi o 8º apenas nesse ranking de passes decisivos, mas com uma conversão de gol muito alta. Exatamente porque quando chegava com qualidade. Aí você deve estar pensando, pô, Garone, se ele tem qualidade ofensiva, por que ele não era mais aproveitado ofensivamente? Exatamente por causa das deficiências dele defensivas. O Neto é um jogador forte, alto e rápido, mas tem dificuldade, pelo que eu pude ver pelos vídeos dele,
para fazer a leitura certa de jogo, para entender as movimentações da equipe adversária. Ou seja, é um jogador que quando não está próximo do adversário, não está colado no adversário naquele duelo 1 contra 1, que ele é bom, tanto que foi um dos líderes de desarmes e de interceptações, ele tem dificuldade para fazer a leitura da jogada. Era um jogador que, pelo menos nesses jogos de 2018 pelo Hammarby, tinha dificuldade para fazer a leitura correta das jogadas. Em algumas das vezes ele saía para uma marcação e deixava espaço à sua defesa. Não marcava posição ou então demorava demais para entender a jogada e sair em velocidade. E no futebol, tempo é tudo. A partir do momento que o defensor hesita se vai sair, se vai ficar, é o tempo exatamente do atacante conseguir construir a jogada nas suas costas ou até fazer um cruzamento, uma finalização na sua frente. Então, fisicamente, o Neto Borges tem tudo para ser um grande marcador. Alto, forte, rápido, pode ajudar na bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva. Tem velocidade para acompanhar a marcação, tem força física para duelar com os atacantes, mas falta um pouco de compreensão tática, de entender um pouco o jogo para fazer melhor as leituras defensivas. Mas é claro que essa análise é baseada em 2018. Ele passou mais um ano e meio aí atuando na Bélgica, que é um futebol superior ao sueco, alguém que é um time que disputa Champions. Ele inclusive entrou no finalzinho de uma partida contra o Napoli pela Champions, vinha ganhando um pouco mais de espaço na equipe belga e agora chega ao Vasco com um pouco mais de experiência. Apesar de não ter feito muitas partidas no futebol belga, teve pelo menos um período a mais de preparação e de maturação. Chega mais pronto. É claro que o futebol brasileiro é um futebol muito mais competitivo que o sueco. Não quer dizer que o Neto Borges vai chegar aqui e vai ser um dos maiores dribladores do campeonato, vai ser líder de desarmes, mas pelo menos esses números mostram um pouco da qualidade do jogador e os vídeos também que eu pude analisar mostram muito dessas características. Um jogador rápido na Suécia é um jogador rápido no Brasil também. Um jogador com bom controle de bola na Suécia, na Dinamarca, na Noruega, é um jogador com bom controle de bola também no Brasil. Então, alguns aspectos individuais, independente de competição, dá pra gente analisar. E o Neto Borges, pelo que eu pude analisar, é um jogador que tem controle de bola, que chega na linha de fundo e levanta a cabeça. Das 4 assistências que ele deu no campeonato sueco, por exemplo, 3 delas foram em passe rasteiro, não foram em cruzamentos aleatórios para a área. Aliás, olhando os números gerais dele, não é um jogador que cruza o tempo todo para a área, que procura, na verdade, trabalhar essa bola com passes mais curtos e a infiltração dentro da área para encontrar um companheiro melhor posicionado com passe, não necessariamente com cruzamento. Dentro das características do time que o Ramon tem montado, me parece uma peça interessante. É um jogador capaz de formar essa linha de 3 que o Ramon tem feito, com 2 zagueiros e o lateral esquerdo. É um jogador com capacidade de atacar o corredor central em velocidade e com habilidade, tanto para construir a jogada quanto para finalizar. Apesar de não ter nenhum gol ainda na carreira, já mostrou em alguns momentos, pelos vídeos que eu analisei, que consegue finalizar tanto de média distância quanto tem capacidade de infiltrar e finalizar de curta distância. E é um jogador que tem um bom passe, um bom controle de bola, o que encaixa exatamente nessa ideia do Ramon de ter um pouco mais de posse de bola, de trabalhar com um pouco mais de calma essa bola dentro do campo adversário, para o Vasco não ser só uma equipe reativa como foi em 2019 com o Luxemburgo. Diante de um mercado tão escasso como é o de bons laterais esquerdos, o Vasco talvez tenha encontrado uma opção interessante no mercado e que pode preencher uma lacuna antiga desse time, que é a lateral esquerda. Bom, galera, essa é a minha análise do Neto Borges, novo reforço do Vasco para a temporada 2020, para esse Campeonato Brasileiro de 2020. Se você está passando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, deixa seu like também, deixe seu comentário sobre o que você achou da contratação do jogador. E se você já conhece meu trabalho, quer participar da nossa liga lá no Cartola, nosso grupo no Telegram, torne-se um membro. Tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro. Só clicar nele, escolher seu plano, você contribui com o meu trabalho e tem acesso a algumas coisas diferentes aqui do canal. Bom, galera, é isso. Saudações e até a próxima.